bem? Estamos novamente com você para continuarmos o nosso estudo de Atos dos Apóstolos. Espero que vocês tenham tido uma boa semana, se debruçado sobre a Palavra de Deus e aprendido muitas coisas para o seu crescimento espiritual. Gostaria de começar lembrando que, se você ainda não fez a sua inscrição no nosso canal, por favor, faça o mais urgente possível para receber o nosso trabalho. E também que você divulgue esse trabalho para seus amigos, parentes, conhecidos, enfim, todos aqueles que você gostaria que eles crescessem espiritualmente para a honra e glória do teu nome, do nome do nosso Deus. Ok? Muito bem. Hoje nós vamos começar o nosso 21º estudo do livro de Atos dos Apóstolos. No estudo anterior, nós paramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 4. Abra sua Bíblia, tenha aberta sempre e acompanhe a leitura que eu farei, para que nós possamos juntos estudarmos a Palavra de Deus. Vamos lá. Leiamos Atos 20, versículo 5. O texto diz o seguinte, de 5 até o 7º. Diz a palavra: esses nos precederam, esperando-nos em Troade. Versículo 6. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. Versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que deveria seguir de viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou seu discurso até a meia-noite. Vamos destacar alguns dizeres desse versículo para nós podermos nos aprofundar nele. No versículo 5 aparece a expressão esperando-nos. Nesse caso aqui, nesse versículo, Lucas novamente usa o pronome da primeira pessoa do plural, indicando que ele viajava com Paulo para Jerusalém. No versículo 6 aparecem pães asmos. Se você verificar Êxodo capítulo 12, versículo 5, ele nos orienta sobre o procedimento da Páscoa do Senhor, que durava 7 dias, nas quais comia-se pães asmos, sem fermento, que era considerado um símbolo da corrupção. E finalmente no versículo 7, outra expressão, partir o pão. Desde que eles estavam reunidos para a adoração no primeiro dia da semana, o dia do Senhor, conforme nos diz Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, essa celebração incluía a ceia do Senhor, registrada no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42. E não era apenas uma refeição e confraternização, conforme você pode confirmar, lendo Atos, capítulo 2, versículo 46. Continuemos nosso estudo. Leiamos agora um texto que vai do versículo 8 até o versículo 12 de Atos dos Apóstolos. Continue acompanhando a nossa leitura para meditarmos juntos. Versículo 8. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Versículo 9. Um jovem, chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Versículo 10. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Versículo 11. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Versículo 12.
Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Lucas registra que Eutico foi levantado morto, resultado natural de uma queda. A restauração da vida do jovem por Paulo é uma das duas ressurreições de mortos operadas por apóstolos, registrada em Atos. A outra foi feita por Pedro. Você pode verificar no Atos capítulo 9, versículo 40, quando ele ressuscitou a Dorcas, também conhecida por Tabita. Continuemos nosso estudo. Leamos agora um texto um pouco mais longo, versículos 13 até o 17. Estou lendo o Atos dos Apóstolos, capítulo 20, melhor dizendo, de 13 a 17. Leiamos. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assós, onde deveríamos receber a Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Versículo 14. Quando se reunir conosco em Assós, recebemos-lo a bordo e fomos a Mitilene. Versículo 15. Daí, navegando no dia seguinte, passamos de frente a Quios. No imediato, tocamos em Samos e, um dia depois, chegamos a Mileto. Versículo 16. Porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. E versículo 17. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Versículo 13 aparece a expressão navegamos para Assós, ou Assos. Paulo percorreu por terra os 32 quilômetros de Troade a Assos, enquanto Lucas foi de navio. No versículo 5, chama-nos a atenção a expressão no dia seguinte. Eles navegavam pela costa até Mileto, cerca de 48 quilômetros ao sul de Éfeso. E no versículo 17 aparece a palavra presbíteros. Esses eram, os presbíteros, representantes ordenados da congregação de Éfeso, chamados para serem bispos e pastores da Igreja de Deus. Confirme lendo o versículo 28 e confirme também lendo primeira carta a Timóteo, capítulo 3, no versículo 1 a 7. Na epístola a Timóteo, Paulo diz das qualificações necessárias para o presbítero, como ser irrepreensível, marido de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ao vinho, não violento, cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a sua própria casa, e não seja neófito, isto é, novo na fé. Continuamos nosso estudo, lendo agora os versículos de 18 até o 21. Continue com a sua Bíblia aberta e acompanhe o texto. Versículo 18. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Versículo 19. Servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. Versículo 20. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa,
Versículo 21. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. No versículo 20, a expressão "vou-la ensinar publicamente". O ensinamento de Paulo durante a estada de 3 anos, conforme você pode confirmar no versículo 31, em Éfeso, foi extensivo, incluindo discursos públicos na sinagoga e na escola de Tirano, registrado em Atos, capítulo 19, versículos de 8 a 10, assim como instrução mais particular nas casas que ele fazia. Versículo 21 aparece duas palavras interessantes: arrependimento e fé. Em Atos capítulo 3, versículo 19, Pedro ilustra os dois lados do arrependimento, isto é, desviar-se do pecado com tristeza e voltar-se para Deus em fé. Tanto judeus como gentios deverão vir a Deus da mesma maneira, ou seja, em arrependimento pelo pecado, conforme registra Lucas capítulo 24, versículo 47, e em fé em Jesus Cristo. Vamos lá, prossigamos nosso estudo. Atos 20, capítulo 20, versículos agora de 22 até o 25. Estamos lendo Atos 20, do versículos 22 a 25. Diz o texto: E agora, constrangindo em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, eu em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho de graça para Deus, ou de Deus. Versículo 25. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Nos versículos 22 e 23, destacamos a expressão constrangido em meu espírito. Paulo provavelmente se refere à instigação do Espírito Santo. Tal direção explícita dada pelo Espírito Santo ocorria frequentemente durante o ministério de Paulo. Você pode confirmar isso lendo Atos capítulo 16, dos versículos 8 até 10. Nos versículos 24 e 25, Paulo faz uma declaração interessante: não vereis mais o meu rosto. A declaração de Paulo era baseada em seu próprio julgamento da situação do que na revelação divina. Por causa das contínuas conspirações contra a sua vida pelos judeus, conforme registra o versículo 3, a revelação divina de que cadeias e tribulações esperavam por ele, conforme nós vemos no versículo 23, e a sua própria intenção em enfocar seu futuro ministério no Mediterrâneo Ocidental, registrado em Romanos, capítulo 15, dos versículos 23 a 29. Paulo considera provável que estivesse vendo os presbíteros de Éfeso pela última vez. Contudo, parece que mais tarde, Paulo conseguiu voltar a Éfeso, depois de ter sido solto da prisão em Roma. É o que nos fala primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Vamos lá. Vejamos agora os versículos 26 a 29. Atos 20, de 26 a 29. Diz a palavra do Senhor: Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos,
porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Versículo 29. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Vamos lá. Aprofundemo-nos no texto. No versículo 27, destacamos a expressão todo o desígnio de Deus. A revelação de Deus, culminando em seu Filho Jesus Cristo, é a que ele se refere. Paulo não assumiu nenhuma das verdades do Evangelho, mas pregou o Evangelho completo a judeus e gentios. Ele sempre usava nisto a descrição, mas nunca comprometeu as boas obras. No versículo 29, no versículo 28, melhor dizendo, aparece a expressão com o seu próprio sangue. A expressão é notável, pois reconhece que o sangue de Cristo é o sangue de Deus. Muitos manuscritos antigos têm diferente ordem de palavras, dizendo que o sangue de seu próprio, isto é, sangue de Cristo. No versículo 29, falando dos contrários a ele, diz que não pouparão o rebanho. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2, nós lemos a frase que descreve a função dos presbíteros. A figura do pastor sugere cuidado, proteção, disciplina e orientação, conforme lendo Atos 2, versículo 25. Jesus retratou seu próprio cuidado pela igreja e é gracioso o seu gracioso interesse de Deus pelos pecadores, com ações de pastoreio. Continuamos lendo agora os versículos 30 até o 37. Vamos lá. Atos, capítulo 20, 30 a 37. Diz a palavra: E que, dentre vós mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-nos de que 3 anos, noite e dia, não deixei de ademoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Versículo 32. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Versículo 34. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. E o versículo 36. Tenho-vos mostrado, no versículo 35, tenho mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados, recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Isto é, mais bem-aventurado é dar do que receber. E versículo 36. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. E versículo 37, encerrando o texto: Então houve grande pranto entre todos e, abraçando-o afetuosamente a Paulo, o beijavam. Versículo 30. Dentre vós mesmos.
A obediência profética de Paulo nesse versículo foi cumprida, já que a igreja de Éfeso foi infestada por falsos mestres, alguns dos quais aparentemente eram líderes da igreja. Confira isso na leitura de 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3, versículo 7, versículo 19 e versículo 20. No versículo 31, ele diz: não cessei de admoestar. Durante seu ministério, Paulo sempre falava ousadamente com respeito ao reino de Deus. Veja Atos capítulo 19, versículo 8. No versículo 32, destacamos a palavra da sua graça. Hebreus capítulo 13, versículo 9, diz que suas doutrinas ou ensino, ao que parece, afirmavam que os leitores, por não mais participarem da vida ritual do templo, não tinham acesso a Deus. O autor responde afirmando que a graça e não o alimento cerimonial fortalece os nossos corações, porque pela graça participamos do culto onde Cristo ministra. Versículo 37, o último versículo lido, diz a expressão o beijavam. A antiga prática do beijo cristão na saudação está escrita em Lucas capítulo 7, versículo 45, e é ainda praticada em algumas culturas. Muito bem, nós vamos parar o nosso estudo hoje por aqui, nosso estudo 21º. Voltaremos oportunamente, continuando o nosso estudo. Mais uma vez eu conclamo a você que se inscreva em nosso canal, que compartilhe com seus amigos e conhecidos, mas que principalmente se debruce sobre a palavra de Deus, lendo, relendo, estudando os versículos que estou indicando para o seu crescimento espiritual. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito e o amor de Deus esteja com você e com toda a sua família. Até breve, se Deus quiser. Fique com Deus.